boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui hoje neste já quarto bate-diagrama. Nesta feita estamos a trabalhar com base na matéria da última edição, que foi sobretudo comunicação. E para este debate gostávamos muito de poder contar com a vossa participação, sendo que tenho à minha esquerda Fátima Madureira, Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Avaliação Administrativa, à minha direita o Joaquim Carrara, Presidente do Conselho de Administração da LUSA, o Luís Loureiro, professor na Universidade Católica, responsável pela LLFAN e que fez muitos anos de rádio, o Hugo Sousa da Claro, antiga Português Claro. O trabalho é, acima de tudo, tentar fazer com que aquilo que nós dizemos fique um bocadinho mais simples e, acima de tudo, mais claro para quem nos ouve. E o André Lapa, que é o nosso responsável pelos conteúdos e serviços digitais, onde se enquadra também o Web Portugal. Entretanto, passo, calhar, a bola à Fátima Madureira, Presidente do Conselho Diretivo da AMA, seguramente terá umas palavras contigo. Só para vos dar as boas-vindas a esta casa, que gosta muito de vos receber, agradecer a vossa disponibilidade. Eu estou disponível para aprender muito convosco hoje. Acho que isto é um tema que para todos nós tem um domínio comum, todos nós gostamos de comunicação e gostamos de falar destes temas, portanto, para mim é um gosto estar aqui convosco, espero que para vocês também venha a ser, e muito obrigada. Até porque o Fátima tem, enfim, para além de Presidente do Conselho Diretivo da AMA, tem uma vasta experiência também na área de comunicação. Aliás, foi responsável pela comunicação da Câmara Municipal de Lisboa. Sim, esta nota, por favor. Sim, eu fui responsável pela comunicação na Câmara de Lisboa e nas autarquias, como na administração pública, mas nas autarquias talvez de uma forma mais próxima, nós fazemos muita comunicação. E estamos sempre a testar qual é a melhor forma de chegarmos às pessoas, sendo que nesta comunicação de proximidade há algumas matérias que são particularmente sensíveis e que parecem muito básicas, como seja as comunicações de trânsito, que aparentemente são muito básicas, mas são dificílimas de trabalhar sob o ponto de vista de comunicação. Depois, mais à frente, de certeza que teremos a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso, mas de facto eu gosto muito de comunicação. Acho a comunicação uma coisa interessante para se trabalhar e até uma ciência bastante complexa. Que as pessoas tendem a achar que é uma coisa simples, mas não é nada simples comunicar, é bastante complexo. Eu, entretanto, esqueci-me, acho que não, enfim, sobretudo para quem nos acompanha lá fora, mas esqueci-me de apresentar. O meu nome é António Cruz, da comunicação da Agência para a Avaliação Administrativa. Se me permite, eu gostava primeiro de lançar aqui um tema para discussão, e naturalmente se concordarem, mas que para nós nos é caro, porque nós que fazemos comunicação todos os dias, temos alguma dificuldade em medir o efetivo impacto daquilo que fazemos, porque não vendemos qualquer coisa, não estamos a vender garrafas de um refrigerante qualquer e não conseguimos medir no dia seguinte o impacto que esta comunicação teve nas próprias vendas e perceber se estamos a fazer o trabalho bem feito ou mal feito. E isto condiciona muito o feedback que podemos dar sobre o nosso trabalho e, acima de tudo, a percepção que temos da eficiência ou da eficácia que daí advém, não é? Luís? Isso que parece à partida, antes, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e cumprimentar todos que estão presentes nesta mesa, mas eu acho que isso que pode ser um grande problema é também o fascínio da comunicação. Nós também não pretendemos vender nada aos nossos filhos e comunicamos com eles. Portanto, a comunicação tem estas formas multifacetadas em que, no fundo, nós, à partida, sabemos que existe na definição muito antiga daquele sistema do David Berlow, que já tem muitos anos, que é um emissor que pretende fazer entregar uma mensagem ao receptor e tem que fazer com que o destinatário, que muitas vezes não é coincidente com o receptor, se fundam os dois, destinatário e receptor. Portanto, esse é o fascínio da comunicação, ela também ser multifacetada. Eu acho que é um exemplo muito interessante, que é o exemplo da rádio, onde eu estive há alguns anos, que é a rádio tinha uma lógica de comunicação e de estruturação da programação completamente diferente até surgir a Marco Teste com os seus estudos de mercado e de audiência. Porquê? Porque era a sensibilidade dos profissionais mais experientes que avaliava se aquele programa era um programa para ficar 2 ou 3 anos em antena ou se era para retirar no dia seguinte. Porque era muito difícil medir, não é? E depois o que é que aconteceu? Quando nós começámos a medir, com a Marco Teste, apesar de ainda ser um estudo retroativo, não é um estudo muito fiel como o da televisão, em que sabemos em cada minuto quem é que está a ouvir, quantos são,
e conseguimos encontrar definições desse público-alvo. Na rádio o estúdio é retroativo, o inquérito é feito qual é a rádio que estava a ouvir ontem. E, portanto, ainda não é um estudo que nos permita tomar grandes decisões estratégicas. Mas, de qualquer maneira, a mudança da entrada da Marketest veio trazer as playlists para a rádio. Ou seja, esta necessidade de nós, e hoje todas as rádios que estão na liderança fazem testes de música semanais aos ouvintes, no sentido de só programam músicas que as pessoas querem ouvir. Portanto, nós conhecemos o público-alvo, claro que ajuda muito na estruturação e na estratégia que nós encontramos. Mas percebo que na administração pública essa dificuldade possa surgir, mas temos que, se calhar, reinventar formas de ultrapassar esse obstáculo, percebendo que a comunicação tem esse fascínio, é multifacetada. Algumas vezes temos métricas que nos ajudam imenso, muitas vezes também temos métricas que nos atraiçoam, não é? Por exemplo, na questão da cultura, isso é muito notório. Há sempre determinadas elites culturais que se queixam que as televisões e as rádios não dão voz a determinadas expressões culturais que são muito mais elitistas e de muito maior qualidade, não é? Porque as métricas obrigam a que a programação seja popularucha, tendo em conta o nível de escolaridade da nossa população, o facto de termos uma população envelhecida. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, não pensem que os diretores de programas de uma televisão estão a ver a emissão que eles programaram ao sábado e domingo à tarde, com aquelas bailarinas e aqueles cantores pimbas aos saltos em palcos, geralmente mal decorados, não é? Há ali necessariamente a análise de uma métrica que existe e que percebe que aquele público, ou aqueles públicos a que se dirigem, querem aquele tipo de conteúdo. Portanto, isto também é perverso às vezes, de uma maneira ou de outra. E porque tem uma outra questão, que é a caracterização do próprio público-alvo. Grande parte dos serviços que nós comunicamos não tem um público-alvo definido, porque é praticamente o mundo. Outras há que não. Outras há que, quando nós não estamos a falar de agricultura, ou estamos a falar de pescas, normalmente ou tipicamente estamos a falar com um determinado público, ou de educação. Mas a nossa linguagem, a forma como nos relacionamos com os cidadãos, e um bom exemplo disso é seguramente o Portugal, porque tem um estilo de linguagem naturalmente adaptado para o online, ainda assim sabemos nós, presta serviços, podemos estar a tratar de uma chave móvel digital uma licença de pescas, e o público aí é totalmente diferente. Há alguma maneira de se conseguir fazer esta destrinça e que ela tenha consequência efetiva na forma como nos relacionamos com as pessoas? Sim, de certa maneira há, e tem a ver também com a resposta à tua primeira questão, que é, tu dizes e bem, de facto isto é um mundo muito vasto, não é? E no portal em Portugal nós temos milhares de páginas com conteúdos diferentes, com serviços, como tu dizes, para públicos diferentes. Conseguimos já, de facto, para algumas partes do portal, ter algumas métricas e começar a perceber alguns números que nos ajudam a perceber, ainda com uma fotografia não muito completa, se estamos, de facto, a ter eficácia nessa missão de comunicação. Uma que temos, por exemplo, e que eu falo aqui neste número de diagrama, não é? É o nosso mecanismo de feedback, de perguntar aos utilizadores de cada página se aquilo que leram foi útil, ok? Nós temos números de resposta interessantes, portanto, chegam, em dadas páginas por mês, chegam a dezenas de respostas, portanto, temos uma amostra com algum significado, e vemos, de facto, que há serviços que precisam de mais intervenção do que outros, no sentido da informação ter que ser clarificada, ou tentar perceber o que é que falta aqui. Às vezes as pessoas ajudam-me, dizem, vocês não estão a explicar como é que se faz aquilo, ou no caso eu não tenho qualquer coisa, o que é que eu tenho que fazer? E temos também outra métrica que eu acho que é bastante interessante, que é a métrica que tem a ver com a visibilidade. Por exemplo, nós vemos que desde o lançamento do portal, portanto há cerca de 2 anos, que as nossas visitas a partir do Google têm aumentado de cerca de 15%. Ou seja, as nossas páginas estão a ser mais encontradas, o que quer dizer, não é, que o portal está a ter um bom desempenho naquilo que é o seu reconhecimento de qualidade, tanto pelo motor de busca, como pela pessoa que faz a pesquisa no Google ou no Bing, o que seja, e que escolhe clicar naquele link no meio da lista toda, não é? Portanto, podemos dizer que, de facto, que o Web Portugal está a ser mais encontrado, tem mais visibilidade e que, de acordo com os mecanismos de feedback, há páginas, de facto, que têm avaliações muito positivas e que, quando não têm, nós intervimos nessas páginas e elas começam a subir. Isso, de facto, muda-se também com a tua segunda parte da questão, que é, nós depois percebemos, não é, que cada página tem que ser otimizada nestas vertentes, não é? Tanto na questão da clareza da linguagem, como na questão da visibilidade, dado o seu público-alvo, não é? Portanto, eu não vou otimizar uma página para empresários, mas é que eu otimizo uma página para renovar o cartão de cidadão. Portanto, de facto, esses números obrigam-nos a ser específicos e depois entramos nos pormenores da clarificação da linguagem, que eu falei melhor do que eu certamente, e ter que adaptar, de facto, essa mensagem de uma maneira clara, não é? E alinhada com aquilo que é o estilo e com o portal, mas, de facto, sabendo que temos algum tipo de especificidade em relação a certas audiências. Gostava de dar aqui boa tarde a todos e todas.
e obrigado também pelo convite. Obrigado. Gostava de dar aqui 2 exemplos. Eu não sou especialista em comunicação, estou na área de gestão, trabalhei já na empresa, trabalho agora na Lusa, e antes disso trabalhei em outras áreas. E comecei a trabalhar para ser uma área bastante também que tem a ver com isto que estamos aqui a falar, como chegamos ao consumidor final, como chegamos ao utilizador final, que tem a ver com a indústria farmacêutica, não tem nada a ver com o normal. Mas, no antigamente, por exemplo, pensava-se na Roche, como é que chegamos ao diabético? Nós vendíamos para o armazenista. O primeiro foco era o armazenista, mas o armazenista não nos interessa. Então, vamos falar com o médico, o segundo canal, médico. Mas o médico não nos interessa. Como é que conseguimos chegar ponto a ponto aos diabéticos? É difícil, através das associações diabéticas. Ou seja, tivemos que passar várias fases, ainda numa comunicação completamente tradicional, se calhar um bocadinho de e-mails, mas muitas cartas, muito física, muito papel. Na realidade, isto foi antes do ano 2000, e tínhamos este problema: como é que levamos as novas as necessidades do utilizador, do diabético, e os nossos novos produtos que temos, e como é que nós vamos influenciar de modo a que possa comprar, e se isto, na realidade, a experiência do consumidor é importante ou não. Isto é uma realidade da indústria. No caso da Lusa também temos uma realidade muito idêntica ao que temos aqui a falar, que é, nós somos essencialmente B2B, ou seja, nós vendemos para, imagino, para a RTP, ou vendemos também para uma TVI, vendemos para uma Global Media. Mas o que nós estamos a fazer é passar mais a barreira, saltar por cima, e perceber que, na realidade, se aquilo que nós escrevemos tem a ter audiência, isso poderá estar a ter, mas eu quero além da audiência, a métrica que eu quero é a mesma interação. Visto aqui uma linguagem que é os famosos vanity metrics, eu não quero métrica de vaidade, queremos saber se há interação. Temos uma pequena ferramenta que fazemos, vamos ver quantos posts e quantos web shares. No fundo, se há interação ou não com o nosso conteúdo, perceber se um determinado tema, sabemos que os temas mais concorridos, logicamente, agora infelizmente é a guerra, mas nós também, desporto é sempre muito concorrido, mas passa muito pelas notícias do costume, não é? Mas queremos saber se outros temas, e aqui a Lusa tem um papel importante, consegue marcar uma agenda própria. Um exemplo que eu gosto muito de dar é a questão dos migrantes de São Teotónio, e que já existia há muitos anos, e só por um facto mediático que teve a ver com uma empresa privada, foi trazida à ribalta. Todos nós comemos mirtilhos de lá, todos nós comemos alface embaladinhas, sabemos que aquilo é sangue, suor e lágrimas, e esquecemos da realidade que lá está. Ou seja, a comunicação social, principalmente da empresa pública, tem que ter uma agenda própria, independentemente, cá estava a falar um bocadinho, do mediatismo que tem. Agora fala-se muito de Ucrânia, vai haver uma fadiga de Ucrânia, como houve uma fadiga de Covid, como houve uma fadiga de determinado tema. E aqui queremos saber o que é que estamos a ler, o que é que estamos, se na realidade aqueles temas estão a chegar ao tal utilizador final. E conseguimos, através de algumas métricas, ter uma noção dos temas que estão mais adaptados ou menos adaptados. Nem 8 nem 80, temos de ter aqui um equilíbrio na realidade daquilo que os consumidores, os nossos clientes, estão a ler. Isto por um lado. Por outro lado, a partir do momento que nós temos redes sociais e temos um site, temos uma responsabilidade B2C, uma responsabilidade para o consumidor. As pessoas não gostam que eu diga muito isto, mas eu gosto também de abanar um pouco, e aqui é importantíssimo. E isso é outra realidade. É uma maneira completamente, e tem a ver com o tipo de linguagem, completamente diferente. Ou seja, o Instagram da Lusa não é escrito de maneira como a notícia, que às vezes é muito densa, muito opaca, às vezes é mesmo, digamos, chata, é mesmo o termo, e tem que ser descodificada. E o Instagram isso é feito de outra maneira, como o Twitter é feito de outra maneira, como o LinkedIn é feito de outra maneira, para segmentos diferentes. Mas o que nós queremos saber muito é, através de métricas, quem é que está a ler. Também na altura da empresa, estive lá no período de 2000 a 2010, quando tínhamos a primeira experiência ao nível do digital, com assinaturas digitais, era tentar ver as manchas de cor de quem estava a ler um determinado artigo de opinião. Lembro os artigos de Miguel Sousa Tavares, se tinha muito tempo lá parado, não quer dizer nada, eu podia estar lá parado e ter ido para a cozinha, por exemplo. Mas, no fundo, tinha uma mancha de cor muito vermelha a dizer, não, aqui tem uma grande captação, tem um grande engagement, tem aqui uma grande atração, se calhar ao nível de publicidade fazia sentido ter mais publicidade e deslocar daqui para aqui. Porque o consumidor está mais parado ali, ou a crónica de Miguel Santos, da parte de economia, o que fosse. Mas tudo isto é falível, tudo isto é muito fine-tuning, e as pessoas pensam que mesmo no mundo real, o digital se faz tudo, a quantidade de dados é imensa,
é preciso trabalhar e é preciso recursos para isso. Mas isso não sei se consegui responder à primeira pergunta, Guilherme. Não sei se não há respostas certas aqui. Sim, eu penso que é uma questão que tem a ver com aquilo que o Luís estava a dizer, é que nós, serviço público, ainda temos, no meio disto tudo e dessas questões que vocês já levantaram muito pertinentes, ainda temos por obrigação transmitir de alguma forma serviço público. E fazer serviço público, mesmo que isso possa significar quebras de audiência. E esse condimentar de serviço público, porque também se lá pusermos coisas que as pessoas não veem, não ouvem ou mudam de canal, elas também não vão lá, não é? Essa é a grande dificuldade, é conseguir, no meio das meninas mal vestidas a dançarem coisas estranhas em palcos estranhos, conseguir de alguma forma cumprir aquilo que é a nossa missão, que nós tentamos nunca perder de vista, que é prestar serviço público no sentido de melhorar culturalmente a qualidade de vida, etc., das pessoas. Nós, só para acrescentar, eu também quero algum pensamento que eu digo. O serviço público também é o presente na LUSA, porque a LUSA tem uma rede geográfica, se calhar uma comunicação social não pode ter. Nós temos um lugar em cada uma capital distrito. Sabemos notícias de Bragança que, se calhar, o jornal local nem ele sabe ou pede-nos ajuda para fazer. Nós estamos com um lugar em Timor. Porquê Timor? Serviço público. Porque em Macau não tem alguma razão, mas em Macau já nem se pertence a Portugal, mas estamos. Cabo Verde, já 2 visitas a Cabo Verde e temos uma cooperação grande com Cabo Verde. Sabemos coisas de Cabo Verde porque temos um lugar lá. Digam, ao nível de rentabilidade não tem nada a ver, tem a ver com o serviço público, tem a ver com uma necessidade imperiosa que temos dos países de expressão oficial portuguesa que comunicam e continuam a comunicar. A questão da diplomacia económica também é importante para o país, não é? E isto também se prende, ou seja, independentemente, nós sabemos é que muitas vezes somos atraídos pelos nossos grandes clientes pelo mediatismo do momento. Aquilo que eu estava a dizer é, independentemente do mediatismo do momento, temos que ter a tal agenda do serviço público. E essa tem que ser constante e tem que ser bem programada. Mais uma vez, o tema dos migrantes, ou o tema da sustentabilidade do planeta, não podemos falar do planeta quando, embora está tudo bem, parece que está tudo bem, depois vai haver aqui um tufão, uma grande enxurrada, uma grande carga de água e de repente é o problema do clima. Mas esquecemos que temos que continuar sempre a insistir em temas que muitas vezes é só pelo mediatismo. E isso é muita comunicação social comercial. E a LUSA tem que ter um papel de uma linha com tendências ao nível de comunicação. Desculpe. Sim, eu ia dizer que em relação à questão das métricas, eu penso que o desafio não seja tanto a impossibilidade de medir, mas mais a dificuldade de medir. Ou seja, e o esforço organizacional que é preciso na implementação de baterias de recolha de dados, não é? De métodos de recolha de dados para que possamos medir o sucesso das nossas comunicações. Pronto, eu estou a falar especificamente de comunicação funcional, porque é nessa área que a Claro trabalha, e isto acho que, ou seja, a dificuldade em medir não é só na administração pública. Os nossos clientes privados, muitas vezes nós também tentamos junto deles para perceber a efetividade do nosso trabalho e perceber o impacto que teve quando os ajudamos a transformar a comunicação num processo ou numa coisa mais específica, perceber, ou seja, antes e depois qual é que foi a diferença, quantas pessoas deixaram de reclamar, quantas pessoas responderam-se corretamente àquilo que era pedido, quantas pessoas deixaram de pedir ajuda. E isto são coisas que se podem medir efetivamente quando estamos no âmbito de uma comunicação funcional. Agora, é certo que isto exige um investimento organizacional grande, porque muitas vezes para medir várias coisas é preciso ter um grau de granularidade na análise que estamos a fazer que não é compatível às vezes com os recursos que as organizações têm. Portanto, eu diria que o esforço aqui e o desafio está em identificar as formas de medir e onde é que elas podem ser medidas e o investimento que isso comporta. Quando nós medimos algumas das coisas que fazemos, pronto, os números normalmente são sempre surpreendentes e positivos. Não me lembro assim nenhuma situação onde o número onde fosse o contrário, não é? De que a comunicação piorasse. Quando os contextos também onde nós medimos são mais fechados, os ecossistemas, diria, é mais fácil para a organização medir. A notificação de injunção que nós ajudamos a simplificar em 2017, ela é de um ecossistema mais fechado do que uma notificação generalista que possa ser enviada por várias secretarias judiciais
e nós conseguimos medir efetivamente o impacto da comunicação que isso teve. Foram 67% das pessoas que recebiam a carta, 67%, houve um aumento de 67% das que pagaram voluntariamente a dívida que tinham, pronto, com benefícios para essas pessoas e para o Estado, porque o Estado não teve custos com o processo, as pessoas não tiveram chatices de ver os seus bens penhorados. Portanto, eu diria que o desafio é mesmo percebermos onde é que podemos ir tirar esses números. Se recorda um bocadinho agora, ainda sobre a caracterização do público-alvo, e aproveitando-se, a Fátima não se importar aqui a sua experiência passada na Câmara Municipal de Lisboa. Sei que um dos públicos eram as pessoas que estavam dentro dos carros, ao volante. Como é que se fala com alguém? Por tudo escape não será seguramente, não é? Mas como é que se fala com alguém que está dentro do carro e tem problemas de trânsito para resolver? Pois, esse é um desafio comunicacional bastante interessante, porque na Câmara de Lisboa provavelmente não há dia nenhum que não se faça uma nota de imprensa sobre os condicionamentos de trânsito, vários. Tem a ver com numa cidade como Lisboa, desde um condicionamento de trânsito vai desde uma mudança até um corte de rua, ou seja, do que for. E o que nos acontecia com frequência é que nós fazíamos uma nota de imprensa, por exemplo, uma coisa mais óbvia, a dizer que a Avenida da Liberdade vai estar encerrada ao trânsito por causa das marchas populares a partir do dia 12 às X horas, não é? E inevitavelmente nós saímos de casa e esquecemos-nos que aquilo aconteceu, e depois quando estamos no carro, mas porquê que está este trânsito todo? Mas isto hoje até é feriado, mas é verdade, hoje está encerrado o trânsito. E a comunicação sempre viu na Câmara um desafio na questão do trânsito, que só conseguiu ser minorado graças a instrumentos como o Waze e o Google, não é? Porque hoje quem está realmente com pressa deve utilizar uma das plataformas, porque é a única maneira de ter a certeza de que vai seguir o caminho mais rápido para chegar a um determinado ponto, porque na verdade todas as rádios, há pouco estava a falar na rádio, todas as rádios, e a rádio é a comunicação por excelência para quem está dentro do carro, todas as rádios fazem comunicações de trânsito, serviço de trânsito. Mas hoje em dia já sabem que é dizer que, pronto, de manhã que está muito trânsito na Ponte 25 de Abril ou que está muito trânsito no IC19, que constatam, já não tanto se preocupam com as notas de trânsito específicas, porque sabem que as pessoas têm outros instrumentos para... Mas já se preocuparam no passado, chegar. porque eu já estive envolvido nesse projeto, eu dava ao Paulo Ferreira de Melo, mas na altura. Havia um canal sempre aberto para a Câmara Municipal de Lisboa para saber tudo isto, que de manhã, ainda me lembro, no programa do António Sala e tudo isso, a informação de trânsito era muito detalhada, com canais abertos para a Câmara, para as várias câmaras da área metropolitana de Lisboa, aliás. Havia um helicóptero. Havia um helicóptero também, e havia também ligações para a Brisa, para a Ponte sobre o Tejo, portanto, nós tínhamos essa rede, que entretanto eu agora percebi que nas rádios agora deixaram cair um bocadinho esses contatos. Mas tem um paralelismo agora, porque agora, pelo que sei, a Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Lisboa é fonte de informação das plataformas, não é? Sim, e agora mudaram. Eu só queria apanhar um pouco do que a Fátima falou em relação às obrigações de serviço público, que sim, ou seja, não quero estar aqui a fazer o papel de guru motivacional, mas tanto para a tua preocupação de que nós estamos a vender produtos e para esta temos que fazer serviço público e às vezes é chato e não cria buzz e não cria audiência, há sempre maneira de nós tentarmos ir um bocadinho mais além. Eu, por exemplo, sou completamente fã de uma coisa que se chama usabilidade. Isto é a minha cara, não é? Não sei de que é o projeto é da AMA, mas é vosso. E neste estatuto editorial de usabilidade diz mesmo a preocupação com a interação do utilizador, a minimização das frustrações e a criação de uma experiência de navegação agradável. Portanto, isto é um processo, a never-ending story, porque nós podemos sempre melhorar este portal. Eu acho este portal ótimo porque faz-me muita confusão não estarmos todos a contribuir para uma coisa que a Fátima escreveu no editorial, que é temos uma comunicação universal, uma comunicação integrada, não é? Eu estar em vários sites, portais, plataformas da administração pública e sentir-me confortável até esteticamente na transição no Portugal, depois, entretanto, fui validado para o Portal das Finanças e, entretanto, entrei no IMT com uma plataforma completamente diferente, a pedirem-me dados que
eu percebi porque é que estes dados de data de nascimento, não sei, que quase me perguntavam se tinha sido cesariana ou parto natural. Sei que estás a olhar, eu vou dizer já que foi parto natural, mas esta integração destes dados é fundamental e por isso é que eu admiro imenso o trabalho desenvolvido pela AMA e os projetos, e eu que não sou nada puxa-saco, pelo facto de me convidar aqui, gosto mesmo muito do que aqui é feito, e penso que o que impede de ir mais além é recursos, e é preciso que também os cidadãos tenham noção de que é preciso alocar recursos para esta missão, atividade, função, o que queremos chamar, porque nós precisamos cada vez mais ter isto integrado, e há sempre, eu adoro esta plataforma, mas ela é feia que dói. Portanto, do ponto de vista estético, ainda há aqui muita coisa a fazer para criar o engagement que quem estava a falar, não é? Portanto, ainda há aqui coisas que me vão seduzir se eu tiver imagens aqui, parece que estou contra uma parede azul quando entro ali, não é? E, portanto, se isto ainda tiver uma capacidade de me seduzir como concebidora de comunicação, ainda consegue ir mais longe. Portanto, mesmo fazendo serviço público, nós conseguimos sempre cumprir aquilo que é o objetivo da comunicação, atingir o nosso público, tentar por todos os meios e com a nossa competência conquistá-lo e, ainda com mais competência, gerindo métricas, fidelizá-lo. No fundo são estes 3 passos que em qualquer ato comunicacional nós devemos perseguir. E, portanto, mesmo neste tipo de plataformas como esta que eu gosto particularmente, e devia ser obrigatório, os organismos públicos deviam encarar isto não como facultativo, de utilizarem as fontes e os modelos e os templates, devia ser obrigatório, é a minha perspectiva, não é? Para termos uma unificação o mais rápido possível de toda esta comunicação que é veiculada. Há sempre uma hipótese de, mesmo fazendo serviço público, conseguirmos ir um pouco mais além. E conseguir ainda tentar visar conquistar o público a que nos dirigimos. Sim, eu diria que esse é o nosso desiderado, certo? É nós tentarmos, de facto, que não tanto pela obrigatoriedade, mas sendo claro que há mais-valias, isto é, nós acreditamos que cada vez que há mais pessoas satisfeitas com um determinado serviço, o seu grau de exigência aumentar, mais acreditamos que é possível sempre melhorar, porque isso que, por exemplo, estava a referir, a questão do IMT, começa logo por essa coisa estranha das pessoas terem que saber que é o IMT que trata das cartas de condução, certo? E que é o IRN que trata do cartão de cidadão, e quando se chega a uma loja de cidadão, as pessoas vão-se ainda deparando com isso, não é? Nós estamos sempre a tentar cada vez mais que... Porque isso é uma forma de fazer português, claro, mas de facto, na verdade, quando se chega à loja de cidadão, ainda é preciso saber que o IRN trata do cartão de cidadão e do passaporte, que o IMT trata da carta de condução, que o CEF tratará de outras coisas e assim sucessivamente. Conseguimos colocá-las todas no mesmo espaço físico e do digital o André falará melhor do que eu, mas não conseguimos ainda quebrar com estas pequeninas quintinhas, digamos assim, não é? Sim, o que eu estava a dizer ao nível da integração, eu vejo isso muito na administração pública, eu vejo... Existem bons projetos, existem muitos projetos explicados, mas não existe uma coordenação para a tentativa de integração. Isso eu vejo muito na área de reporting, por exemplo, na área financeira, vejo, por exemplo, neste nível, do tema que está aqui, de desinformação, onde há um portal onde nós contribuímos, que é o LEM, existe outro sobre literacia mediática, mas mais outro sobre literacia mediática, no fundo estamos a fazer todos alguma coisa disto, mas não existe um projeto integrado, e depois estamos a discutir aquilo que eu gosto também muito de falar, descobri os meus termos ingleses, o one-click information, que é, mais do que isto, digamos, dar uma chatice ao utilizador, que é a jornada do utilizador de modo que seja o mais rápido possível. Passar de um portal para outro portal, para outro portal, para outro portal, é disgusting, é mesmo, e isto, no fundo, é demorar tempo, é simplificar. O simplificar custa, mas aí é que está a realidade das coisas. O simplificar é ter que o utilizador final... Apareceu isto aqui, no fundo é, digamos assim, o lado positivo da autoridade tributária, temos o nosso auto-preenchimento do IRS. Isso foi um grande avanço que se fez, não é? Como é que se conseguiu? E falando com outras pessoas, de outras empresas internacionais por onde eu falei também, que eu comuniquei, isto é um projeto pioneiro, ou seja, há muitos países que não têm esta capacidade de ter, por exemplo, a integração dos dados financeiros, para o bem e para o mal, claramente. Mas existe uma integração clara, existe um projeto que foi feito nesse sentido, mas existem outros que eu vejo pequenas ilhas que depois não são integradas. Isto estava a dizer,
Vamos lembrar esta questão da literacia mediática, que é importante no combate à desinformação, mas acho que estamos a duplicar recursos. Porque quando estamos a analisar a usabilidade ou a jornada do utilizador, também saber quantos cliques faço. É importante. É importante uma empresa, quando nós estamos a fazer uma faturação numa empresa, era algo que nós discutíamos no passado também na minha prévia experiência que tive, era quantos cliques eu tenho que fazer até que chegar que a guia de remessa do produto seja entregue no armazém. Às vezes acontecia que eram 10 cliques. Quer dizer, isto não é eficiente, não é eficaz e se calhar poderíamos utilizar a questão da usabilidade de outra maneira. E é importantíssimo estar a dizer, e depois esta integração, porque acho que perdemos muitas vezes, já não temos muitos recursos, claramente, apontou aí bem. E depois às vezes há aqui uma parte de investimento que é comum a todas as empresas e entidades da administração. E isso era algo importante também. Claro, evidente. Acho que um princípio geral, é claro que há outras camadas aqui, mas se nós permitirmos que as pessoas consigam encontrar, compreender, usar a informação que procuram, ou até mesmo a que recebem, não é? Eu acho que já é um grande caminho que fica feito e estamos a contribuir para que haja um nível de satisfação com os serviços públicos muito bom. Eu, pegando aquilo que estava a dizer, eu acho que dos testes que vamos fazendo quando estamos a trabalhar algumas comunicações de empresas ou organizações do Estado que trabalham connosco, eu acho que às vezes as pessoas não se preocupam tanto com o número de cliques que dão, desde que elas tenham a certeza que estão a dar o clique certo, porque o que é menos produtivo, cria mais entropia e mais insatisfação, é quando as pessoas dão vários cliques porque andam ali um bocadinho às voltas a tentar acertar no sítio ou achar qualquer coisa. Portanto, eu acho que a questão é mesmo as pessoas conseguirem chegar onde precisam e perceberem aquilo que estão à procura. Acho que é um dos grandes diferenciadores. Sim, mas também basta muitas vezes aparecer, não sei se o ecrã está a carregar, se não está a carregar, muito simples exemplo. Sim. Se não aparece lá uma ampulhetazinha que está a pensar, não sei se aquilo ficou congelado. Tem razão, é preciso termos feedback. Não é? É preciso ter um feedback. Sim, e quando aparece o R404 é a pior coisa que pode acontecer. Sim, né? claro. Principalmente agora, se formos fazer agendamento ou auto-agendamento, aparece o 404. Já há 3 dias que aparece o 404 no portal da saúde. Não é? Sim, isso é completamente frustrante. Não, é frustrante. O erro, queres ver aquele erro. Não é? Eu queria só pegar naquilo que... Desculpa. Também queria só dizer que vai contra uma das 10 regras do design de interação. Eu sei. São as regras de dizer. Eu sei, quer dizer, eu li. Não sou especialista, mas li. Não é mais da utilização. Sim, claro. Eu queria só pegar agora, se calhar, aquele exemplo que a Fátima deu ao início do carro, não é? Portanto, tem a ver com a informação certa, na altura certa e no contexto certo. Não é? Também é um problema que nós sentimos, ou um desafio que nós sentimos no online, e sobretudo com esta visão que a AMA tem, que não é só, não é? Nós chamamos de olhar para todos os canais, ou para o multicanal, ou no futuro para o omnicanal, não é? E de facto, nós podemos ter muitos conteúdos ou muita informação sobre o processo de renovação do cartão de cidadão, não é? Mas eu posso juntar 10 pessoas e cada uma dessas 10 pessoas tem uma necessidade diferente em relação a esse serviço. Se cada uma dessas pessoas está prestes a ir à loja do cidadão e não sabe que pode fazê-lo em casa, não é? Portanto, essa pessoa tem que saber naquele momento, antes de entrar no carro, não, tu podes fazer isto em casa. Não é? Portanto, aí tem uma necessidade de comunicação, se calhar até um folheto chegaria, não é? Ou um SMS, qualquer coisa. Há outra pessoa que se calhar vai fazer em casa, está pronto para fazer, e depois descobre que precisa ter uma chave móvel digital e que ainda não fez. E agora tem que ir fazer a chave móvel, não é? Portanto, aí uma necessidade diferente. Há pessoas que se calhar já estão ao meio do serviço e percebem que lhes falta alguma informação específica que também não têm, não é? E nós, de facto, e o Hugo sabe isto bem, não é? Quando nós escrevemos nós temos a página de informação do cartão de cidadão, nós sabemos que ninguém vai ler aquele texto do início ao fim, porque não é suposto, não é? Ninguém tem a necessidade de ler aquele texto todo. Portanto, nós temos também que construir a informação, não é? E passar a mensagem de forma a que estas pessoas diferentes que procuram esta informação, não é? Ou os tais de click to action, ou aquilo que precisam fazer, tenham acesso a esta informação da maneira mais ágil e fácil possível. E isto é um desafio atual, mas é algo que nós temos no futuro, nós sabemos que no futuro vamos conseguir fazer melhor. Porquê? Porque estamos também a fazer um trabalho paralelo de catalogação desta informação, não é? De forma a que seja cada vez mais fácil, não é? Nós conseguimos de facto dar àquela pessoa, não é? No meio das 50 linhas que nós temos de informação sobre este assunto, esta pessoa ela só vai ter que ler estas 20, não é? E depois se quiser mais informação, pode ficar descendo na página, etc. Portanto, isso é um dos desafios acho que mais interessantes que nós temos, mas de facto é um desafio de contexto também e de acompanhar a pessoa e tornar essa jornada o mais fácil possível, não a obrigando a ler informação que ela não precisa ou não a obrigando a chegar a uma fase do processo e ter aquela frustração, afinal falta não sei o quê, porque ninguém me avisou. Até porque nós sentimos muito isso. A ideia que eu tenho é que grande parte do investimento que é feito em comunicação tem que ser feito de uma forma um bocadinho diferente daquela que fazíamos ontem. Porquê?
quando nós íamos para um jornal ou uma televisão, aqui saberá seguramente através dos seus clientes, não deixam de ser clientes, dos fontes de informação, nós fazíamos para chegar às pessoas, ponto. E as pessoas recebiam essa informação, processavam essa informação e depois recorriam ou não aos serviços ou aos produtos de consumo, o que fosse. Hoje em dia as coisas não são assim. As pessoas, eu tenho uma ideia de que cada vez mais têm que saber onde é que a informação, têm que saber se existe ou se não existe. Um determinado produto, um determinado serviço, existe ou não existe. Mas se não têm a necessidade de o realizar naquele momento, não querem saber mais nada sobre aquele produto. É uma lógica de sim ou não. Mas depois têm que saber onde é que essa informação está, têm que saber de que forma é que ela é estruturada e, sobretudo, de que forma é que ela é mais ou menos desenvolvida em função do meu nível de necessidade. Entenda-se, eu para saber como é que se faz um determinado serviço, à partida não tenho que saber qual é que é a legislação de suporte. Ainda assim, essa legislação de suporte tem que lá estar, mas tem que estar num segundo nível para outro tipo de utilizador. Portanto, aí o público-alvo é um bocadinho diferente, não é? Portanto, acho que tão ou mais importante do que o investimento em comunicação é o investimento em estruturar bem a informação e tê-la bem indexada, bem catalogada nos sítios certos, de uma forma que ela possa ser acessível para toda e qualquer pessoa, independentemente do seu nível de profundidade em função do que vai realizar. Não é? E aí, em alguns casos, o sistema informático devia ser parceiro e vir adversário. Quando nós temos muitos casos em que a comunicação é subordinada às regras pré-formatadas da plataforma tecnológica e informática e a comunicação é completamente adulterada na sua gênese e na sua intencionalidade de criar buzz e de criar engagement, porque temos que respeitar uma determinada padronização informática. E eu sou completamente louco com isso, porque me perturba imenso, não é? Nós até nos jornais, praticamente todos, portugueses, penso que quando nós estamos num smartphone a leitura está agradável porque está adaptada ao nosso smartphone e quando estamos no PC também está agradável para o acontecer. A maior parte dos sites, mesmo da administração pública e outros, não o fazem, não é? Eu tenho tudo preparado para o mobile, onde ela é muito confortável, mas estou no meu PC e a minha falange está aqui em grande movimento, em scrolls gigantes, porque tenho letras deste tamanho e imagens deste tamanho, com paredes de cores e tudo isso que logo à partida me tiram da experiência sedutora daquela navegação. E eu tenho um exemplo até pessoal. Eu tenho os meus bancos online, são aqueles em que as plataformas são mais rápidas e agradáveis de navegar. Até há um caso curioso que há cerca de 1 ano e meio, 2, um banco que eu não vou dizer agora o nome, mas é de um rival clubístico, tem as cores de um rival clubístico meu, que resolveu mudar a plataforma e colocou-a no ar para os seus clientes sem se poder fazer nenhuma operação, tipo imprimir extratos, o que quer que seja, e que teve durante não sei quanto tempo reclamações, voltou à plataforma antiga e depois voltou a trazer a outra ainda cheia de defeitos, em que os caracteres estão escritos num cinza claro, que num computador, num ecrã mau, de má qualidade, não se vêem os caracteres. Portanto, eu fujo deste tipo de experiência com o banco online, porque em termos de condições eles são quase todos iguais, e portanto eu ando à procura dessa experiência que me rouba menos tempo. Sabendo que nós cada vez mais nos temos de preocupar com a gestão do nosso tempo, porque temos a nossa vida já muito espartilhada num conjunto de coisas que passaram para o nosso lado e que antes eram outros que tratavam, não é? Nós agora temos que, eu de vez em quando passo uma manhã em que a minha grande experiência é fazer login e log-off. E eu chego à hora do almoço e o que é que eu fiz esta manhã? Logins e log-offs. Porque a nossa vida veio tudo para o nosso lado, não só a nossa parte específica profissional, tudo está do nosso lado para nós tratarmos e portanto nós exigimos rapidez e que seja completamente friendly para nós e portanto é muito importante pensar isso também, não é? Claro que vamos dar ao mesmo lugar, porque o Joaquim estava a falar, muitas vezes não há compatibilidade de informações e dados em plataformas. Eu acho que nós temos gente muito competente nestas áreas todas, tanto informática quanto a pensar a comunicação. Eu acho que falta recursos. E, portanto, eu acho que é preciso sensibilizar a opinião pública, a tutela, o que quer que seja, que esta área de modernização administrativa e da simplificação destes processos é vital para um país se projetar nas suas dimensões económica, financeira, de progresso, do que quer que seja. E, portanto, acho que esta sensibilização falta. Porque o cidadão acha que quando vai tratar qualquer coisa vai perder o seu tempo. Eu estava a ouvir uma coisa numa rádio esta semana em que estavam 2 pessoas a queixarem-se que a informatização dos consulados as fez perder mais tempo do que anteriormente. E esta percepção não pode existir. E as pessoas não dizem, obrigou-me a usar mais tempo, dizem perder, já tem uma perspectiva completamente de censura e negativa em relação às coisas.
E eu acho que é aí que, nos recursos e nesta sensibilização do cidadão, que eu acho que pode ser um caminho para que isto tudo, que vocês, sobretudo na AMA, têm um trabalho tão meritório e tão interessante, mas que pode ir mais longe, não é? E que ter um impacto ainda maior. Sabendo que tu és do Boa Vista, não sei qual é que será o teu lugar. Pois, era contrário, eu não vale a pena. Eu acrescentaria àquilo que disse, que relativamente aos consulados, não é? Com uma alteração no sistema gerou mais problemas para as pessoas do que soluções. Eu acho que nestas transformações na comunicação ou nos sistemas que lhes dão suporte, eu penso que uma coisa essencial, e até que a Fátima fala aqui no editorial da revista, não sei se vou dizer as palavras exatas que disse, mas é que apesar da tecnologia e de todas as possibilidades que nós temos ao nosso alcance, há um momento em que é preciso recentrarmos o nosso olhar nos utilizadores, nas pessoas, porque afinal é elas que nós estamos a servir em último lugar, não é? E portanto, se no âmbito de uma transformação nós nos libertamos, não é nos libertamos dos constrangimentos organizacionais e de sistema, é que se os tomamos em conta, mas tentamos não passar essa complexidade para os utilizadores. Isso é possível, é claro que dá muito mais trabalho, é muito mais desafiante, implica muito mais recursos, mas no fim os resultados são muito melhores, sem dúvida. Sim, mesmo que às vezes mediaticamente não sejam tão interessantes. Estou-me a Sim. lembrar da tarifa social da energia, que as pessoas não têm que fazer nada, por isso simplesmente ela acontece e as pessoas não tiveram que requerer, não tiveram que fazer prova, não tiveram que coisa nenhuma, por isso simplesmente aparece na fatura, porque a administração pública chegou à conclusão que aquela pessoa tinha direito à tarifa social de energia. Esse é o futuro, é esse o nosso trabalho, é facilitar a vida das pessoas até esse ponto. Mas depois há essa questão que eu comecei por dizer. Mediaticamente pode não ser tão interessante, porque a administração pública também precisa de vender o seu produto, e digo vender até sem aspas, não é? Para as pessoas perceberem e não ter esta carga negativa, não é? Eu costumo muito falar, eu estou aqui na AMA há 2 anos, entrei aqui já em pandemia e costumo falar muitas vezes em conversa que a questão da pandemia fez mais pelo prestígio do serviço público, pela carga negativa, do que alguma vez nós conseguimos em alguma circunstância. A grande questão está se nós vamos conseguir agarrar essa boa onda que as pessoas têm, esse respeito que as pessoas de repente passaram a ter pelo serviço público, ou vamos deixá-la perder em pequeninas coisas, como esta dos consulados, porque às vezes são pequeninas coisas, não é? Eu quando estava a mencionar essa questão da loja do cidadão, da questão física, das pessoas irem à loja, e depois dá-se aquela coisa engraçada, é que tem que estar o gestor de loja ou o segurança, e isso acontece também nos hospitais. Eu diria que em quase todos os serviços públicos tem um dispensador de senhas e depois tem um senhor ao lado, que ou é o segurança, ou é o gestor de loja, ou é quem for, que é quem está a descodificar para a pessoa. Então o que a senhora vem fazer? Eu venho a uma consulta de radiologia, senha B33. A senhora vem... E portanto, porquê que não é possível que aquela máquina... Ok, pode haver um caso ou outro que as pessoas sejam de tal forma iliteradas tecnologicamente que nem com um dispensador de senhas conseguem lidar. Mas há de haver maneira de conseguir que aquilo seja mais simples do que eu ter que ter uma pessoa alocada a descodificar aquilo que a pessoa vai fazer, não é? Nós conseguimos comunicar nas dispensadoras de senha da seguinte forma. A determinada altura nós tínhamos uma assinatura, aliás, ainda temos uma assinatura no logotipo da loja do cidadão que diz vá direto. As dispensadoras de senha nas lojas do cidadão estão caracterizadas com o logotipo e por baixo vá direto. Entretanto, em Esmoriz, e não foi há muito tempo, uma senhora foi à máquina, à dispensadora, olhou para a dispensadora, fez o que tinha a fazer e dirigiu-se ao balcão, e o senhor do balcão pediu-lhe a senha. Qual senha? Dizia para ir direto. Ele confundiu a nossa mensagem de comunicação com a própria da função da dispensadora. Mas na verdade, António, o problema não está na dispensadora, o problema está na forma como nós continuamos a comunicar as tais quintinhas, não é? Que continua a estar, porque se for qualquer hospital privado,
têm dispensadores de senhas e aquilo funciona otimamente. Também acontece num caso ou outro que as pessoas não se entendem com as senhas e têm que ir à senhora, mas é um caso ou outro, diria que em cada 10 há uma que não se consegue entender. Aquilo é simples, só que o serviço é direcionado num determinado sentido, isto é, eu vou tratar de qualquer coisa e aquela qualquer coisa tem que me aparecer ali. Eu não tenho que ter uma informação prévia de que aquilo pertence a uma determinada especialidade ou qualquer coisa que limita ao utilizador, que fica ali completamente baralhado. Não é? Eu acho que temos aqui pantamangas e já estamos aqui há alguns largos minutos, mas há aqui um tema que eu não gostava de deixar de introduzir, que é a própria da gestão de marcas que é feita dentro do Estado. Nós trabalhamos marcas no dia-a-dia, enfim, e trabalhamos as marcas da casa, que ainda assim são muitas, e fazemos, e a Fátima tem acompanhado este trabalho que nós temos vindo a fazer, de simplificação de marcas, e tentar, de uma forma ou de outra, tentar perceber o que é efetivamente identificador de serviços, mas sempre na lógica do cidadão, porque a nossa preocupação tem que ser o cidadão ao nosso cliente. E isso leva-nos a, quando em vez de ter que sacudir as coisas todas e deixar cair marcas e juntar outras, isto sem prejudicar ninguém, antes pelo contrário, tentar simplificar este processo no dia-a-dia das pessoas. Mas depois fazemos um exercício estranho, que é saímos da nossa esfera, neste caso a ANA, e olhamos um bocadinho para os organismos que estão ao nosso lado. E hoje em dia vemos, ou é raro o serviço que não tem uma marca associada, mas tem serviços dentro dos mesmos organismos em que passos diferentes são marcas distintas. Isto leva-me a uma segunda, ou à própria da pergunta que estava a lançar aqui sobre a mesa, que é em que medida é que faz sentido o Estado tentar organizar a prestação de serviços públicos, não só através da congregação de esforços e mais através de canais únicos, como são as lojas de cidadão, a Portugal e outros, mas também fazer este trabalho ao nível das marcas e da linha de comunicação. Eu acho que isso é uma caixa de Pandora, seguramente, porque há aqui um trabalho tremendo para fazer e sobretudo um trabalho interdisciplinar, porque envolve pessoas de entidades, organizações e experiências completamente diferentes, mas ainda assim eu acho que era um esforço que valia a pena em prol do cidadão e das empresas, naturalmente. Gostava muito de ouvir a vossa opinião sobre isto. Podia falar um bocadinho sobre a marca Lusa, se calhar, que todos aqui já conhecem a marca Lusa, mas há muitas pessoas que não sabem quem é a marca Lusa. Ou seja, estou a promover um estudo com a Universidade Católica entre o brand identity, ou seja, a identidade da marca e a imagem da marca. Há muitas pessoas que confundem a Lusa com uma série de coisas. Não sabem se são as imagens de notícias, se é o órgão de comunicação social, o Luís saberá com certeza mais especializado, mas há muitos que não sabem. Nós tivemos este problema, às vezes, para diferenciar perante, se for a internet e procurar Lusa, há muitas Lusas. Eu tenho um varrimento através do Google Alerts sobre Lusa e também sobre Joaquim Carreira, e aprendi que Joaquim Carreira, a semana passada, despediu 20 pessoas numa equipa de futebol Lusa do Brasil. Já lá vamos a esse tema. Mas tem a ver com a identidade da marca. Mas tem a ver com a identidade da marca. E esta identidade, e eu, quando estive também na Comissão Parlamentar da Cultura, lembro perfeitamente tentar explicar isto aos seus deputados. Sim. Mas porquê é que a Lusa quer mais notoriedade? Quer mais notoriedade porque a maior parte do público em geral não sabe o que é a Lusa. Nós muitas vezes somos confundidos com a Servilusa. Quer dizer, que é a coisa que eu não quero saber. Percebem? E esta é uma questão de identidade de marcas. Porque é que as marcas da administração pública e setor público, por exemplo, DG Lab, a gente se fala de Torre do Tombo, já chegamos mais perto, mas DG Lab, porque é DG Lab Torre do Tombo? Nós falamos bastante com eles, como haverá outras. E esta questão das marcas, que são importantíssimas, a marca Lusa tinha muito a ganhar se tivesse, logicamente, mais uma vez, recursos, mas eu não gosto de dar desculpas só dos recursos. Acho que também podemos fazer com redes sociais e através de outros meios, podemos o fazer de outra maneira, sabendo que haja vontade para o fazer internamente e externamente. E na realidade, as marcas, acho que as marcas devem ser mais promovidas dentro das grandes marcas que a administração pública tem, as empresas públicas e não só. Este é um exemplo que me dói. Eu estava aqui a pensar que se calhar, mais do que marcas, estamos a falar também de identidades institucionais, não é? Quando falamos de organismos da administração pública. É claro que, sim, é claro que Lisboa, por exemplo, existe a Câmara Municipal de Lisboa, que é uma instituição, mas existe a marca Lisboa também, que acaba por ser trabalhada, mas a questão aqui eu acho que é procurar, ou seja,
se existem vários organismos que fazem parte da administração pública e que têm as suas atribuições e aos quais os cidadãos se devem dirigir para tratar de determinados assuntos, eu penso que aqui o desafio é nós arranjarmos formas de orientar os cidadãos de forma a que eles saibam onde é que podem tratar de cada assunto. Eu acho que aí o E-Portugal tem feito um trabalho excelente, não é? Porque acaba por ser um agregador que acaba por encaminhar depois as pessoas para os sítios certos e já com a informação de que precisam para tratar dos assuntos que querem tratar. Portanto, eu não vejo assim muito problemática a existência destas várias identidades institucionais. Eu acho é que tem de existir mecanismos. Lógica do serviço, não da entidade. Serviço. A entidade faz todo o Sim, sentido. é que são duas coisas diferentes. Marca de serviço. Sim, ou associar um serviço a uma marca. Sim, ou seja, nós não podemos. Sim, mas dentro dessa linha de pensamento, eu acho que nós não podemos estar a criar conceitos abstratos para comunicar coisas muito concretas na vida das pessoas, não é? Deve ser uma comunicação orientada a objetos ou a ações. Um objeto é cartão de cidadão, não é? Uma ação é eu quero pedir o cartão de cidadão, por exemplo. Porque é assim que nós pensamos no nosso dia. Eu quero comprar um carro, eu quero... Eu acho que o António, desculpa, está a querer chegar, ou pelo menos estamos a pensar, imaginem no sentido do, vamos separar a parte institucional do atendimento, não é? Sim. Portanto, será que a nível de atendimento fazia sentido, de facto, seja digital, online ou por telefone, é ter assim uma espécie de uma visão magnificadora? E eu concordo que há vantagens e desvantagens, não é? Portanto, uma coisa que nós sabemos, por exemplo, da relação do nosso do utilizador ou do cidadão ou da cidadã com os nossos produtos é que, e isto acontece mais que uma vez, muitas vezes eu conheço pessoas que disseram renovei o cartão online porque foi espetacular, parabéns. E eu pergunto, onde é que renovaste? Num portal, qualquer coisa. Eu é Portugal. Acho que era isso. Portanto, de facto, eu acho que às vezes há pouco reconhecimento, e como tu dizes, mas tem que haver. Cara, pode não ser essencial que haja, mas eu acho que há um caso concreto que justifica que, se calhar, que é bom haver, que é a Loja do Cidadão, não é? A Loja do Cidadão é uma marca, de facto, com história, mas que é sinónimo de simplicidade, de tratar de coisas, não é? E se calhar, uma das coisas interessantes a explorar este exercício é se a Loja do Cidadão houvesse uma marca semelhante, ou a mesma, não sei, qualquer coisa do género, que funcionasse para tu saber. Tenho um problema para resolver na internet, vou ao Portugal, ou vou ao portal X, não é? Os ingleses fizeram o Gov UK, centralizaram todos os portais que tinham também num chapéu e numa marca, não é? Portanto, aquilo tem tudo aquele mesmo look and feel, aquele mesmo aspecto, são sites diferentes, mas estão todos debaixo daquela bandeira. E acho que essa também tem a ver com aquela questão, não é? Das quintas ou dos silos, não é? De facto, se faria sentido, se é útil ou não para o utilizador, de facto, ele saber, ele ter uma referência como tem da loja hoje em dia, mas pronto, não há só lojas, não é? Também há representações de finanças. Eu percebo o exemplo do António e faz-me imensa alergia a questão de uma instituição depois ter os serviços todos com marcas, porque geralmente as marcas ainda por cima são mal escolhidas, muitas vezes não traduzem exatamente o tipo de serviço que é oferecido. Há um conjunto de marcas que vêm de uma perspectiva de concepção criativa da cabeça, não tem nada contra, de informáticos, ou seja, do ponto de vista estético é logo à partida fraquinha, e eu tenho muitos amigos informáticos, não tenho nada contra os amigos informáticos. Aliás, eu aqui há 2 ou 3 anos percebi, quando fui às minhas redes sociais uma manhã, que parte dos meus amigos ou eram informáticos, ou eram consultores imobiliários, ou então eram coaches de qualquer coisa. Os inconvenientes da lombriga, acho que também é um coach próximo. E, portanto, eu não tenho nada com os informáticos. Muitas designações que estão nesses serviços não traduzem o serviço, são muito alicerçadas em expressões que são domínio da informática e não do domínio comum, que possam conduzir a uma percepção imediata do consumidor, este serviço é para aquilo. Não é? E que só vem poluir um bocadinho a comunicação que lá está e confundir. Acho que uma marca só deve existir se ela tiver uma criação de valor para a percepção do consumidor. Caso contrário, essa tendência acho que é uma trend fazer uma marca. Claramente um problema de umbigo. É óbvio que é mais cómodo para mim se eu não tiver que estar sempre a explicar às pessoas o que é AMA e para que é que serve a AMA. Não é? Se eu fizer uma comunicação a explicar às pessoas o que é AMA, tenho esse problema resolvido. Mas isso serve para quê, exatamente? Isso vai contribuir o quê para o benefício de cada um? Nada, claro. Não é? Quer dizer, depois é um bocadinho a questão do umbigo. Nós sabermos é que isto é para o bem e para o mal, não é?
Porque quando as coisas correm bem com o cartão de cidadão, dão-nos os parabéns, mas quando correm mal também caem em cima de nós, e nós às vezes não temos nada a ver com isso, porque nós somos apenas o condomínio na loja de cidadão. Tivemos a ver com a criação e com muitas coisas, e com muitas zonas de facilitação em relação ao cartão de cidadão, mas na realidade há muitas coisas que nos escapam, e se nós nos vamos chegar à frente com uma divulgação forte da marca AMA, a AMA passa a ser a solução para todas as questões digitais na administração pública, mas também é o problema de tudo aquilo que se resolve mal na administração pública sem sequer o ter, não é? Portanto, há aqui uma questão que também tem a ver com isso, com visibilidade que as pessoas querem ter ou deixam de ter. Eu concordo inteiramente com o Luís. Que, no fundo, o que interessa mesmo saber é o que é que isso traz de novo e de facilitador ao utente. Se não traz nada, se é mais fácil para a pessoa, se é preciso criar uma marca forte chamada cartão cidadão, e isso vai fazer com que eu, quando for tratado o cartão de cidadão, vá lá direitinho e só tenha que fazer 2 cliques, em vez de andar a passear não sei quanto tempo, então valorizemos a marca cartão de cidadão. Ele não precisa, não é? Não é um bom exemplo, porque o cartão de cidadão é um instrumento que todos nós temos, e acho que até tem uma boa imagem junto das pessoas. O que já não é tão bom é o facto das pessoas estarem em filas à espera, muitas vezes, como diz o André, sem necessidade de estarem. E nós identificamos isso imensas vezes. Aliás, fazemos apoios às filas na loja de cidadão, onde desmobilizamos metade das pessoas que estão na fila, porque metade daquelas pessoas resolve num iPad que nós temos na mão aquilo que iam estar horas à espera para resolver. E, portanto, isso sim é importante, é comunicar quais são as formas que podem tornar mais fácil a vida às pessoas. Agora, marcas... Há aqui um fator que eu queria dar mais um bocadinho de energia positiva, não é? Que tem a ver com esta questão que o André também estava a identificar, as pessoas que têm uma experiência e gostam de dizer bem da experiência e as pessoas que dizem mal. Não é? Eu acho que devemos descontar muito as percepções negativas. Também, porquê? Porque também nós não podemos esquecer que vivemos numa cultura latina de um complicómetro crítico, em que as pessoas depois é que têm uma experiência, são imigrantes num país qualquer e percebem que lá é um país muito desenvolvido, mas é muito pior o serviço público e a agilidade da administração pública lá do que em Portugal, porque eu acho que até é bastante boa, razoável, e aí é que têm uma experiência e mudam a sua opinião. Há também uma perspectiva crítica sempre permanente, não é? Vocês trabalham numa área em que é como o treinador de futebol, perde 4 jogos e já não presta, depois de perder 4 jogos, e portanto uma experiência negativa repetida já é porque é tudo mau e o que quer que seja. Portanto há que descontar, valorizar muito e tentar, do ponto de vista até qualitativo, perceber os elogios e perceber esse caminho para replicar em situações diferentes. E portanto eu acho que também nesse aspecto, com aquilo que têm feito e com a capacidade de medir também as coisas positivas, acho que pode dar também alento para continuar neste porque vocês estão muito esclarecidos em relação a isto, portanto acho que agora é implementar, ter recursos e implementar. Não é? Eu acrescentaria que, se calhar, das críticas negativas é também preciso separar o trigo do joio, não é? Ou seja, há críticas que são negativas só por ser e que não acrescentam nada, mas há críticas negativas que são muito objetivas relativamente a dores que os utilizadores tiveram num determinado processo. E eu penso que essas eu costumo dizer que o pior é quando elas têm razão. A crítica é sempre boa, o pior é quando elas têm razão. Mas essas são as que importam realmente. Quando têm razão e que nos dão a entender em que pontos é que nós podemos efetivamente. Há aqui uma questão geracional, só para terminar, porque eu só não vou ocupar mais tempo, mas há aqui uma questão de geração muito engraçada, porque eu estou a ver a minha mãe e os meus tios e tudo, que há determinadas situações que nós os aconselhamos a tratar coisas online e eles querem tratá-las presencialmente. Há uma geração ainda que necessita de uma confiança que tem na ligação presencial com o funcionário. E isto ainda é muito relevante, tendo nós uma população muito envelhecida. Sim, mas também é importante não ter esse estigma em relação às pessoas de idade, porque o meu pai tem 92 anos e faz tudo online,
E no outro dia a senhora do banco dizia-lhe, mas o senhor vem à Avenida Fontes Pereira de Mel, não sei quantos, e ele dizia-lhe, mas porquê? Não me diga que não posso fazer isso online, só porque ela percebeu que estava a falar com uma pessoa de idade e ele estava muito ofendido. Sim, não se pode generalizar, mas existe. Porque, de facto, é verdade que há mais iliteracia digital numa geração, mas também não se pode partir do princípio nem que os jovens nascem com um chip e que já sabem tudo o que diz respeito à informática, que também não é verdade, nem que as pessoas de maior idade não lidam bem com isso, porque também não é verdade. Enfim. E eu acho que há aqui outro tema, e concordando consigo, que não tem a ver com a idade. Acho que não tem a ver na forma como nós adquirimos conhecimento. Eu, se calhar, adquiro conhecimento de uma maneira mais eficiente, diferente da sua. A minha filha, se calhar, para fazer, isto é um exemplo que eu dou lá, em casa muitas vezes, para fazer uma receita, vai ao YouTube e eu vou a um livro. Ela se calhar lê menos, mas tem que ver mais digitalmente. Ela é incapaz de pensar, a primeira coisa que me lembrava é ir ao YouTube, em cima, na cozinha, ao pé do fogão, se calhar aquilo arde tudo, dia destes, mas a fazer uma receita, enquanto eu vou aos clássicos ainda vou aos clássicos e gosto de ver a fotografia, eu gosto de ler, eu gosto de ler aquele texto, apesar de tudo, para fazer uma salada, algo que nós juntamos os dois e costumamos fazer. Tem a ver um bocadinho também, não com a literacia, com os nossos valores de aprendizagem. E acho que todos nós temos formas diferentes de aprender. Ou seja, isto tem a ver um bocadinho com a linguagem. Eu, se calhar, gosto muito de imagem, gosto muito de ler. Se calhar, no vídeo, apesar de gostar, não está na minha primeira linha de pensamento, mas outras pessoas estará. E isto introduz a forma como é que eu aprendi. Li muita banda desenhada, li muitos livros, não tinha internet, não tinha televisão, tinha outra coisa muito importante que eu gosto muito, que é a rádio. Estava sempre a ouvir rádio também, não só a estudar, como nos Paradiantes de Lisboa, quando acabava o primário, à 1h30, a ouvir os Paradiantes de Lisboa. Pronto, era aquele programinha, depois fechava-se, não havia televisão em casa. A televisão, se calhar em 1972, tive televisão em casa. Eu ia para os lugares públicos a ver televisão, que era aquele ato social também de ver e de introdução de informação. Queria só complementar aquela questão de ouvir os utilizadores, que de facto tanto os elogios, não é? Mas como também aquilo que eu estava a dizer, não é? Também depois perceber eu tenho uma pessoa na equipa, pronto, que parte da função dele é passar algumas horas por semana a olhar para o sistema de comentários que nós recebemos, e uma das primeiras coisas que ele faz é separar o que é que é produtivo, o que é pertinente e o que é que não é. E depois temos assim uns casos de uma área cinzenta que eu acho que são interessantes, que é, por exemplo, estava a comentar com o António, outro dia era um texto de alguém a queixar-se do vizinho. Portanto, há pergunta que nós perguntamos, como é que podemos melhorar o portal? O meu vizinho esta noite fez isto e fez aquilo. Isto foi exatamente no sistema de comentários. Bem, a nossa primeira tendência foi, olha, coitado dele ou do vizinho. E depois pensaram, mas será que temos de ter um serviço, que era fazer uma queixa por ruído, se calhar devemos falar com o PSP, portanto, mesmo aqui, não é? Às vezes há coisas que se podem tirar deste tipo de queixas. Há outras que não há nada para tirar, obviamente. Mas também para dizer que a AMA já faz há alguns anos um trabalho e agora está a fazê-lo novamente, né, porque já se está a pensar no que vai ser a evolução do Portugal, no contexto também do PRR, que é envolver de facto os utilizadores e ouvi-los, não é? Portanto, neste caso também muitas vezes como se está a desenhar as soluções e a pensar na sua evolução, portanto ouvir as pessoas, as suas necessidades, isso é que é um trabalho que a Claro também faz, a nível do texto, mas a nível também da experiência, e de facto é uma coisa que se faz cada vez mais na AMA, temos áreas como o LabX ou áreas mais tecnológicas também passaram a fazer estes processos e é vital, tá? Ouvir os utilizadores, não só durante a utilização, não é? Como podemos ver em Portugal, mas também quando estamos a desenhar as coisas e quando estamos a testar antes de elas ficarem disponíveis. Eu pegando nisso e não ouvi, gostava só de partilhar uma experiência que tivemos. Nós fomos, enfim, presumo, das primeiras entidades de organismos públicos a estar nas redes sociais e foi relativamente controverso. Por uma razão muito simples, quer dizer, percebemos que, tendo nós como uma das responsabilidades a prestação de serviços diretamente para cidadãos e empresas, aquilo tornava-se ali um saco de batatas ali muito complicado de gerir, até porque não tínhamos meios e recursos que nos permitissem depois acompanhar e dar seguimento aos processos. Os primeiros anos, os primeiros meses temos um bocadinho conturbados, naturalmente, mas houve um momento-chave, foi a própria da pandemia, porque a determinada altura, enfim, as pessoas entraram em pânico, o país fechou, e nós fomos em força, e a comunicação, na altura, também com o contributo da equipa do André, fomos para as redes sociais, mas sem medos. E vou aproveitar e projetar ali uma série de comentários, que é o feedback que nós vamos recebendo das pessoas, e é de facto isso que nos enche a alma e o espírito, porque na prática estamos a fazer serviço público ou outra coisa. Permitimos quebrar aqui um paradigma na própria forma como abordávamos e partilhávamos informação com as pessoas na linguagem. Nós passámos na altura de
meia centena de interações diárias nas redes sociais para milhares de interações diariamente com a mesma equipa e com uma linguagem completamente diferente. E era isto que nos fazia no dia seguinte estar lá ainda com mais força. E não queria deixar de partilhar aqui só mais duas. Isto foi, enfim, no caso desta cidadã, ou deste cidadão, que nos parabenizou por ter feito aqui um milagre em que não o obrigámos a levantar-se a secretária, e a determinada altura nós, já com a ligeireza da circunstância, penitenciávamos em público porque o senhor não estava a fazer exercício. Esta aqui é muito engraçada, que o senhor em 2020 lembrou-se, portanto já em tempos de pandemia, que em 2018 o marido tinha ficado sem carta de condução, quando era proibido andar na rua, como bem se recordam, e depois há esta história aqui fantástica, que é um senhor que no início da pandemia resolveu tratar da licença de caça, da renovação da licença de caça. Mas nunca teríamos tido esta linguagem pública, em que mandávamos só arrumar as botas de caça e fazer outra coisa qualquer, não for aquele contexto. E desde então não mudámos a linguagem, foi bom. Pronto, e para acabar, gostava de lançar aqui mais um tema, que é o tom, que é o humor, que é a forma como falamos com as pessoas. Porque se nós queremos que as pessoas efetivamente tenham uma relação, uma percepção diferente do Estado, o nosso papel enquanto responsáveis pela comunicação ou tendo competências da comunicação é precisamente mudar esse tom e a forma como nos relacionamos com os nossos clientes, que não deixam de o ser. Eu, para exemplificar ou ilustrar, não estou a levar a um extremo e vão perceber porquê, mas gostava de vos mostrar este pequeno filme que quebrou paradigmas. Na prática foi isso que aconteceu e a pergunta é esta, se não estará efetivamente na hora de nós fazermos exatamente a mesma coisa. Young people don't listen to public safety messages, so how do you get them to stop being unsafe around trains? By making it the dumbest way to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. A song was written called Dumb Ways to Die. It was released as a YouTube video and within a week had over 20 million views. And within 6 weeks, over 40 million views. Gift sharing from our dedicated Tumblr site generated huge and immediate viral effect and helped the campaign stay on the front page of Reddit for 2 days after the launch. Within days, Dumb Ways to Die became the world's most shared video. The song was released on iTunes and climbed the charts in over 20 countries, and in some countries even making the top 10. Awareness went through the roof, but we had to get people to change their behaviour. So every element of the campaign directly drove people to pledge to be safe around trains. Nearly 1 million people took the pledge on our website. The little book of Dumb Ways to Die got kids to pledge at the website. Outdoor advertising, designed to generate Instagram-friendly content, got people to promise to be safe. And a smartphone game also got people to make the promise. The results? People adopted the message like never before. Over 200 cover versions and parodies were made and shared in the millions. Schools started using it as a teaching tool in classrooms. Dumb Ways to Die became the most shared and most viral public service campaign in history. Na prática era controverso e, enfim, nada é discutível se esta mensagem é boa ou má, mas na prática houve uma redução de 21% no número de acidentes provocados por... E conseguiram medir. Eu não estava lá para isso. Não, mas se nós queremos de facto que as pessoas olhem para nós de uma forma diferente, até porque isto aqui acaba por ser catalisador de uma alteração da nossa própria forma de nos relacionarmos com as pessoas, não é? Não faz sentido também mudarmos o tom, a linguagem, a forma como abordamos as pessoas, como vamos ter com elas. Eu acho que as pessoas esperam ser tratadas como pessoas e que a conversa delas com a administração pública seja uma conversa de pessoas para pessoas, em que ambas as partes... já é. Depende, não é? Quando às vezes recebemos assim umas coisas cheias de jargão técnico, que nos assusta mais do que nos explica o que é que aconteceu, não é? Que nos diz que tem de pagar, senão qualquer coisa. Às vezes só percebemos mesmo a referência multibanco e o valor a pagar, porque o resto é jargão que só nos dá vontade de ir a correr a ter com um advogado para nos explicar aquilo, e isso não é uma conversa de pessoas para pessoas, é uma conversa em que alguém está a olhar de cima para baixo
porque quem está lá em baixo e a receber a comunicação sente-se desempoderado, não é? E então eu acho que aí é importante que isso seja trabalhado e que eu acho que as pessoas esperam também uma comunicação humanizada, e uma comunicação humanizada desconstrói estas coisas todas que eu estive aqui a dizer. Sim, eu própria já dei comigo a dizer ao telefone, com entidades bancárias, certeza que eu estou a falar com uma pessoa, não é com uma máquina. Sim. Porque é de tal forma o discurso repetitivo que nos pedem qualquer coisa completamente insensível àquilo que nós estamos a passar deste lado, que é um problema muito específico, e aquela pessoa está completamente formatada num call center e vai-me fazendo, e eu já me aconteceu isso mais do que uma vez, de certeza que estou a falar com uma pessoa, e isso é de facto constrangedor, quando nós sentimos que do outro lado afinal não adianta nada, quer dizer, não, entre o digital e o telefone nós esperamos que pelo menos exista mais alguma sensibilidade. Eu acho que nós até no digital até já avançámos imenso e já estamos muito mais próximo das pessoas por causa das redes sociais e por causa de imensas circunstâncias até relacionadas com a pandemia. Nós simplificámos a linguagem e acho que hoje digitalmente estamos bastante perto das pessoas e tentamos... A informática tem feito um caminho importantíssimo nessa área, não é? Reconhecendo que houve uma fase que o chamado Chrome da informática não conseguia chegar às pessoas e, portanto, havia uma disfunção entre a linguagem que era apresentada no digital e a linguagem que as pessoas esperavam para se sentirem esclarecidas, e hoje acho que as pessoas têm uma relação muito mais interessante com o digital. Já agora deixem-me vender-vos um produto que provavelmente vocês não conhecem, que é os nossos espaços cidadão, onde nós temos um duplo ecrã, a pessoa que se senta à frente do atendedor também está num ecrã, e nós, quando estamos a resolver a questão que nos está a ser colocada, a pessoa está a ver como é que nós a estamos a resolver. Dirão que será uma percentagem mínima, talvez, mas a ideia é que aquela pessoa, para além de perceber aquilo que nós estamos a fazer, não estamos a fazer nada que seja um bicho de 7 cabeças, também pode ser que da próxima vez ela consiga resolver aquilo sozinha em casa, porque aprendeu com o atendedor que está a fazer essa função. Eu acho que esse também é o nosso papel, é tentarmos cada vez mais chegarmos às pessoas de todas as maneiras que nos é possível, não é? Mas é verdade, é muito importante que terem atenção com quem é que estamos a falar e humanizarmos-nos perante quem está a falar connosco. Eu, depois de ver este filme, já estava a imaginar, o meu imaginário estava a ama no TikTok. Já estava a viajar por aí, na minha imaginação. Ainda bem que chegámos à parte da comunicação oral, que é a minha área de estudo e investigação. Finalmente chegámos, a Fátima já lançou. Queria antes referir-me àqueles comentários, daquela caixa de comentários, porque muitas das respostas da AMA àqueles cidadãos, aquilo está escrito, mas aquilo é comunicação oral. Só que está escrito. Portanto, está a capacidade de criar engagement da palavra falada, que tem uma profundidade e que é tudo muito mais, não é? E por isso mesmo estamos todos muito agradados também de estar aqui neste convívio e a utilizá-la. A questão da comunicação oral também é algo que tem que se começar a trazer para as plataformas. Sobretudo a questão dos assistentes de voz, não é? Nós precisamos ter som. Este é sempre o meu portal de eleição, não é? Eu gostaria de ver aqui som neste... usabilidade e assistentes de voz. Nós temos uma realidade que não nos estamos a perceber muito, mas que vai ser muito rápida de surgir na próxima década, que é a nossa vida vai ser marcada por aparelhos, os aparelhómetros que, por reconhecimento de voz, fazem tudo em nossa casa. Não é? Nós agora já conseguimos aqui ligar o aquecimento antes de chegar a casa, eu quero que seja, mas vai ser tudo. E, portanto, as tecnologias de reconhecimento de voz, que tiveram um grande avanço com a descoberta ou o desenvolvimento do Siri da Apple em 2010, depois Microsoft, Google, Amazon, Alibaba, Samsung estão poderosíssimos nesse desenvolvimento e qualquer dia nós vamos ter o reconhecimento de voz para tudo. E isto vem-se juntar àquilo que também já tínhamos falado e que a revista também depois deixou aqui a marca, de que a oralidade voltou a ganhar um espaço. Ou seja, o cidadão, as pessoas querem centrar a sua ação comunicativa outra vez na palavra falada e por isso mesmo em tempo de pandemia foi a voz e a palavra que fez a diferença nas reuniões que passámos a ter online, porque a maior parte das pessoas ligavam câmaras, era a oralidade e a expressão oral que têm essa importância, e portanto nós chegamos muito mais facilmente às pessoas quando utilizamos a oralidade, porque aquilo está escrito, mas é como se fosse uma mensagem oral, e que nós podemos utilizá-la também, muitas vezes até
na designação das marcas e destas campanhas, porque esta campanha fez-me lembrar campanhas do tempo dos meus pais que foram muito efetivas para este efeito. Havia anúncios na RTP, Serviço Público, do Pare, Escute e Olhe, como prevenção do atravessamento da linha. Como também depois surgiu outro que é atrás de um comboio vem outro, é aquilo que eu costumo dizer às pessoas que estão em heartbreaking mode, que também dá jeito, mas que dá para fazer um bocadinho também essa ligação, ou seja, todas as palavras que são muito orelhudas e de fácil memorização, que são construídas com base no modelo de construção de soundbites, não é? Que são expressões curtas, muito incisivas e que conseguem um nível cognitivo que favorece a memorização muito rápida. Essas palavras são fantásticas. Houve presidentes de clubes que ganharam apenas com um soundbite. Um escudo é um escudo, e o Vale Azevedo quando ganhou o Benfica. Ou seja, se nós conseguirmos também, neste tipo de campanhas em que queremos sensibilizar os cidadãos, usar esta ferramenta da comunicação oral e da capacidade de selecionarmos mensagens que elas próprias são escritas para o ouvido, nós conseguimos também deixar com muito mais rastro essa memorização e o impacto. E como a conversa veio para esta área, eu aproveitei. Desculpa, António. Eu acrescentaria só na entrevista que a equipa da Claro deu à Diagrama, uma das minhas colegas dizia que se a clareza é o norte, a oralidade é uma bússola. Porque uma das coisas que nós aconselhamos nas nossas formações e praticamos quando estamos a escrever para os nossos clientes é uma inspiração na oralidade, para que o texto não seja uma coisa pesada, porque a oralidade normalmente ela nunca é muito pesada. Nós na oralidade não dizemos frases gigantescas, dizemos frases pequeninas, uma ideia por frase, ou seja, é uma grande inspiração. Completamente de acordo. Sim, mas houve aqui um tema que nós não falámos e que eu também gostava de vos ouvir um bocadinho, que é relacionado com as fake news, que sei que são especialmente, que é um tema especialmente caro, porque neste momento, passando a história da pandemia, agora a história é a guerra, não é? E na guerra já aconteceu pelo menos uma coisa que me preocupou de forma particular, que foi relacionada com a história de um tanque russo que apareceu nas redes sociais a avançar perante um carro civil e depois os comentários era que violência, que crueldade, etc. E depois tudo isto deu maior polémica porque houve uma das televisões generalistas que passou esta questão e, portanto, deu eco a esta questão. E depois, ao que parece, nada disto correspondia à verdade. O que se passava era que o tanque tinha perdido o freio, ou seja, não sei como é que se diz, estava descontrolado e tinha sido completamente involuntário. E alguém dizia nas redes sociais também que isto sim é preocupante, não é? Porque há um nível que é o das redes sociais, que é o nível próximo da oralidade, onde as pessoas dizem as coisas e passam as coisas. Cada indivíduo não tem obrigações especiais em relação a isso. Mas quando há uma televisão generalista que passa uma coisa destas, aí sim terá obrigações acrescidas de checar a informação, de verificar se de facto aquilo corresponde à verdade. Até porque isso tem implicações, neste caso particular, bastante graves, porque instiga as pessoas contra um determinado caso. Parece que só se perdem as que acertarem no ar, não é? Mas no caso podia estar a criar uma falsa ideia que havia por parte daquelas pessoas uma crueldade, quando realmente, naquele aspecto específico, pelo menos, isso não acontecia. Como é que se... Nós, em termos de luz, esse é um tema muito querido, por isso também está um artigo que acho que eu escrevi, mais uma colega minha, sobre o contra fake. Eu não gosto do fake news não é propriamente nossa, foi no início, foi com o Pedro Camacho na altura, e que já faleceu na altura do Covid, e se calhar estava ele hoje aqui a falar sobre este tema, e na realidade o que nós queremos muito falar é sobre desinformação, as campanhas de desinformação. O que nós queremos dizer é que nós não queremos dar o peixe, queremos dar a cana para pescar, para tentar perceber como a notícia está enviesada ou não enviesada. Não é bem o que está a dizer, mas o que nós tentamos é muito através da literacia mediática. Não é o verdade ou falso,
verdade ou falso, acho que embrutece, não estou nada contra o polígrafo, mas não é essa a nossa via de trilhar este combate, é um combate através do caminho das pedras, é verdade, literacia mediática, pensamento crítico, voltamos às teses científicas, não temos que, como costumo dizer, para, escuta e olho. E no fundo é quase como uma pandemia, distanciamento, máscara e gel, porque não podemos ficar intoxicados, isto e cada dia que passa, agora passou-se com a pandemia, passa-se com a desinformação ao nível da guerra, passa-se com a desinformação ao nível da sustentabilidade do planeta e não temos vacinas para todas. Como tal, não temos vacinas para todos, porque não vamos ter, porque aparece sempre um desequilíbrio entre a procura e a oferta de informação. No caso da pandemia, que havia pouca oferta de informação, havia muita procura e não se conseguia fazer o equilíbrio do ponto de vista económico, do ponto de vista mesmo de qualidade da informação. O que é que nós fazemos? É trilhar um caminho das pedras. O projeto que nós estamos a fazer, por exemplo, é através de PNL, através de linguagem semântica, análise semântica da linguagem, dizer quando é que os textos estão enviesados. Se quiserem consumir, consomem, mas pode haver aqui muita emoção, pode haver aqui erros gramaticais graves, é difícil fazer, é verdade, pode haver aqui adjetivação muito exacerbada, pode haver aqui muita opinião, pode haver muita polarização, e o que nós dizemos é o tal informação nutricional, isto é feito com o INESC, através de inteligência artificial, o que queremos é o conteúdo da notícia. Fazemos análise de conteúdo, depois fazemos análise de contexto, mas ao nível do conteúdo conseguimos tirar 5 ou 6 critérios que nos possam dar uma indicação, mais uma vez, não é verdadeiro ou falso, mas que provavelmente temos de ter cuidado com aquele consumo. Isto é quando vamos ao supermercado e se comprarmos uma lata de maionese ou uma garrafa de cerveja grande e se bebermos tudo de uma vez é capaz de fazer mal, não é? Se bebermos tudo de maionese é capaz, ou seja, tem a informação nutricional que temos lá e aqui é a mesma questão. É muito aprender a pescar. Por isso a questão do fake news, o jornalista por si, por natureza, concordo plenamente, tem que fazer sempre o contraditório. Ou seja, não haveria fake news, tinha que haver o contraditório. E a Lusa é criticada que muitas vezes não dá logo no momento. Porquê? Porque temos que ver a verificação. A verificação tem tempo. Tive um problema com o acionista a semana passada porque não fizemos logo, porque precisámos de fazer a verificação. E quando não sei a verificação, não conseguimos dar. Por exemplo, agora fala-se muito do novo governo. Quando não sabemos, existem fontes que nos dizem, mas não conseguimos ter um contraditório. Como tal, não publicamos. Esta é a questão. Aconteceu com isso, lembro perfeitamente, no início da pandemia, com o Riot em Londres, lembro perfeitamente, eu estava nessa altura, há 4 anos atrás em Londres, quando houve aquela questão nos subúrbios de Londres, com um problema grande, e a SIC transmitiu, e não fez o contraditório. Isso que aconteceu, infelizmente, aconteceu ali 2 ou 3 logo de seguida com a pandemia. E concordo, a primeira questão não sou jornalista mais uma vez, mas isso é a realidade da Lusa, é tentar ser o mais rigoroso. Podemos enganar, podemos cometer erros. A diferença é fazer a diferença através de serviço público, certo? É isso que eu ia dizer. Por isso é que é importante as empresas de serviço público. Nós não vamos atrás do mediatismo. Logicamente houve aqui uma pressão, há uma pressão muito grande para dizer mais uma notícia sobre Covid, mais uma notícia sobre a Ucrânia que não tem nada a ver. E depois é o bom ucraniano e o bom russo, que também, ou o mau russo neste caso, o bom e o mau. E há aqui depois um sistema binário dos bons e os maus que não acontece. E isto está-se a fragmentar desta maneira, como o bullying que as crianças russas estão a ser alvo em Portugal sobre a questão porque são russos, também me preocupa, por exemplo. Somos seres humanos, mais do que tudo somos seres humanos. Temos ucranianos como russos e há realidades diferentes. E o serviço público aqui tem algo a dizer e precisa, mais uma vez, logicamente, precisamos estar atentos e fazer este tipo de serviço com atenção, com credibilidade, com factos. A Lusa costuma dizer internamente, se aconteceu, a Lusa deu, se a Lusa deu é porque aconteceu. Que é pesquinho rápido na boca, mas pode demorar algum tempo. Ou seja, lembro perfeitamente na Comissão de Cultura, na altura com a Edith Estrela, não, porque é que não deram a notícia da Venezuela que apareceu no Facebook? Não foi verificada. Não podíamos dar porque não foi verificada. Ou temos rigor ou não temos rigor. Faz parte dos valores lá, medição dos valores. Alguém escreveu há muitos anos, não fui eu, por isso está bem cristalizado o rigor, a independência, a autonomia, a tempestividade. Logicamente a tempestividade está lá, mas a tempestividade com rigor. Só para fazer o clickbait, não fazemos clickbait. Tem que ter um rigor, tem que ter algo sólido. Este projeto é uma das formas de combater a desinformação. Pode ser por regulamentação, pode ser logicamente por parte tecnológica. A parte tecnológica vai nos ajudar, mas é apenas uma muleta. Mas muito aqui somos todos nós. Nós somos agentes de combate à desinformação. O português gosta muito de dizer, o pé do Estado somos todos nós.
A culpa é do sistema, o sistema pronto, somos nós, a culpa é dos outros, mas o que interessa somos nós. Nós também temos um papel. Se temos um papel no chão, nós temos de o apanhar. Se tiver um papel aqui, não custa nada a apanhar. Ou seja, este é o agente de combate à desinformação que acho que todos nós temos uma responsabilidade. É muito fácil, como eu costumo dizer, olhar para um umbigo do Luís e dizer não, é daquele senhor aqui. Isto custa mais, não é? Custa mais fazer assim, então é muito mais fácil. Não. A culpa é do Luís. Ou a culpa é do outro senhor que não está cá, nem pode responder. E o português é muito nisso. Acho que temos sempre um papel a fazer e se somos otimistas, acho que temos e devemos fazer isto. Não foi na Lusa que eu li que se faziam cópias da chave móvel digital nas chaves do Ariel. No site da. Vamos acabar. Não sei explicar, mas hoje não há respostas. Para mim, Eu ia pedir à Fátima antes dela finalizar a nossa conversa, porque remetendo outra vez para a comunicação oral e para essa vantagem, eu queria oferecer-vos uma coisa que é essencial ainda para melhorar a oralidade excelente que todos têm, que é um chá de perpétuas roxas, que é a melhor coisa que cantores famosíssimos, oradores, de certeza usam. Que não me vai pôr a cantar bem, de certeza. Não sei, mas eu Isso é uma sim. fake news. Isso não é feito, eu vou tentar, mas não. E portanto eu queria aproveitar, porque isso é um auxiliar ainda sempre que necessitarem de uma ajuda extra. Eu acho que não precisam. Obrigado. E queria aproveitar para oferecer ao nosso moderador um Oscar. Porque eu agora que estou a dar formação a pivôs televisivos e tudo, penso que o António está na condição, provavelmente, de ainda acabar a sua carreira profissional. Eu gostava, enfim, se fosse chaves do Ariel, eu faria cópias, pá, e agradecia a vossa ajuda, porque sem a vossa participação seguramente isto teria sido um fiasco. Pronto, e então queria agradecer-vos imenso. Tinha muitas expectativas para o que ia aprender aqui hoje e correu muito bem, aprendi muito obrigada. Espero que seja tão agradável de ouvir o debate como foi para nós estar aqui. Pelo menos para mim foi bastante agradável, muito obrigada. E pelo vosso tempo, que acabamos, acho eu, por ganhar todos, porque é sempre bom partilhar ideias e falar destes temas que nos são bastante caros. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado.